Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, nós vamos ter uma palavra do Senhor. Na verdade, temos até já falado sobre esse contexto diante de um quadro que nós temos como igreja enfrentado. Mas hoje eu quero ampliar aqui algumas coisas que nós não tivemos oportunidade de falar no outro momento. Então, enquanto você está abrindo aí Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, nós já vimos hoje aqui, no momento em que fizemos a nossa leitura, Mateus também, capítulo 6, a oração do Senhor Jesus Cristo. Essa oração, a oração do Pai Nosso, é uma oração que quase todo brasileiro conhece. Jogador de futebol, então, toda concentração de jogador, todo momento antes do jogo, eles fazem lá a oração do Pai Nosso. E é interessante o ritmo, que eles fazem, é tudo muito igualzinho, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a versão mais conhecida é a versão da Igreja Católica, que diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você vê que a nossa tradução é um pouquinho diferente: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E aqui, se por um lado, na oração cotidiana, eu confesso para você que eu acho que os católicos são mais felizes na tradução, perdoa os nossos pecados, porque dívida para nós hoje não tem o mesmo conceito de dívida que havia quando Jesus faz esta oração. No entanto, a palavra original, dita por Jesus, ou pelo menos escrita pelo evangelista Mateus, é dívida mesmo. Dívida, de finança, isso mesmo. Esse é o texto, digamos assim, o original. Mas o que vem à sua mente quando a gente fala, ou quando se fala em perdão? A gente falar sobre isso, o que passa na sua mente? Bom, dependendo do seu estado, momento em que você está enfrentando, talvez você pode pensar: é algo impossível, é impraticável. Talvez a gente possa pensar, como já foi muito dito, perdão é esquecimento, principalmente que nos lembramos de Jeremias e também de Hebreus, dos seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei mais, o Senhor disse. Aí a gente tende a interpretar isso aí como uma amnésia, Deus deve estar lá no céu, peraí, como é que é? Tem aquele irmão ali, ele não vai falar irmão, ele vai falar aquele servo ou aquele filho ali, não estou conseguindo, como se fosse uma amnésia. Ora, se Deus sofresse de amnésia, ele não seria Deus, na verdade. Então esse esquecimento aí talvez seja outra coisa. Mas talvez a gente pense em dor emocional, às vezes até mesmo uma dor física. Também é comum a gente pensar no perdão como sendo um sentimento. A gente precisa sentir o perdão. E enquanto nós não sentimos alguma coisa boa em relação ao ofensor, a gente tem a tendência de achar que não perdoamos. E enquanto aquela dor perdura, a gente é levado a pensar que não vai conseguir jamais o perdão. Todavia, meus irmãos, perdão não é um sentimento, e tão somente essas coisas que nós já dissemos aqui. Perdão é uma decisão, muito próximo do conceito de amor, o que a gente chama de amor ágape, A gente precisa fazer essa distinção, porque temos outros amores. Perdão está muito próximo disso. Perdão é uma decisão, perdão é uma renúncia. E aí nós vamos entender quando destrincharmos um pouco mais aqui o texto. Perdão também é absorver o dano, absorver no sentido de receber o dano e, digamos assim,
tratá-lo dentro da medida do possível e absorver a ofensa, absorver o prejuízo, seja um prejuízo material, seja um prejuízo emocional. Perdão é pagar a conta. E a gente lembra bem aqui de Jesus, quando ele nos perdoou, na verdade ele pagou a nossa conta, ele pagou a nossa dívida. Por isso a oração, quando fala aqui de dívida, perdoa as nossas dívidas, tem muito a ver com isso. A Bíblia trata do perdão relacionado ao perdão de Deus, Deus os homens, mas ela vai tratar do perdão, a relação ser humano como ser humano. Há muitas palavras para perdão no Antigo Testamento, há diferentes palavras, melhor dizendo, muitas não, algumas diferenças, e em determinado momento a gente teria que analisar esse perdão sob uma outra ótica. Por exemplo, o perdão de Deus para o pecador é uma palavra que tem a ver com remissão, né? Remir. Mas na relação ser humano com ser humano é o que eu gostaria de que pensássemos a respeito disso e que nós meditássemos e pedíssemos a Deus para nos ajudar nesse momento. Na relação, então, ser humano com outro ser humano, perdão está ligado a não revidar, a não vingar. E como eu disse, nesse caso, sofrer o dano. Eu acabei de dizer aqui para nós, né? Então perdoa as nossas dívidas. Eu falei, a palavra usada por Jesus é dívida mesmo, né? Tanto no sentido financeiro, quanto dívidas, eu diria assim, dívidas sociais, se é que eu posso colocar dessa forma. Você lembra do milagre, Elias multiplicando o azeite daquela viúva? A gente conhece bem essa história. A mulher, ela estava para chegar um homem que levaria os seus 2 únicos filhos para ser escravos como pagamento de dívida. Provavelmente o marido, enquanto vivo, contraiu dívidas ou ele não conseguiu, por causa de muitos fatores, né? Fatores econômicos. Contextualizando, perdeu o emprego, ele ficou doente, não conseguiu a renda para a família, e aí ele foi se endividando, entrou no cartão de crédito, foi e faleceu e largou a viúva lá. Então ela tinha que pagar essa dívida. Como ela não tinha, os filhos seriam levados como escravos. Esse era o pensamento naquela época. Era muito comum as pessoas darem como garantia de pagamento de dívidas a sua própria vida, né? No sentido de depois então ir trabalhar como escravo até que aquele valor da dívida fosse saldado. O credor não tinha misericórdia. Ele viria, no caso aqui dessa viúva, e ia executar a dívida. Mas Deus foi gracioso para com aquela mulher e fez com que a situação dela fosse resolvida. Mas também havia outras situações que a lei do talião, né, o tal do olho por olho, ela dizia o seguinte: olha, se alguém te der um tapa no rosto, você tem o direito de dar o tapa também. Se alguém quebrar o seu dedo, você tem o direito de ir lá e quebrar o dedo dele. E assim era, na mesma proporção da ofensa, você teria o direito de ir lá e provocar a mesma, digamos assim, retaliar. Seria uma forma de você estar quite com a sociedade. Hoje, quando alguém comete um crime, a gente prende. Então a pessoa paga a dívida para com a sociedade, cumprir tantos anos de cadeia. Naquela época se pagava a dívida para com a sociedade, sofrendo um dano na mesma proporção, na mesma medida em que você causou esse dano. Se você matava o boi de uma pessoa, então a outra pessoa tinha o direito, o dever de ir lá e matar o seu boi também. Era assim que a sociedade então vivia lá naquela situação. Mas você percebe que o que era para refrear o mal acabou se tornando um mal maior, né?
Se a pessoa pensasse assim, olha, eu não vou arrancar o olho daquela irmã ali, porque senão ela vai arrancar o meu. Então, o que eu não quero que aconteça comigo, eu não vou fazer para ela. Esse é o princípio da lei. Os esquerdopatas de hoje aí, que são contrários à pena de morte, a Bíblia fala de... Desculpa que às vezes eu não resisto, me perdoe. Né? Sou contrário à pena de morte, porque a Bíblia, está vendo essa Bíblia dos crentes, essa coisa retrógrada, que Deus é esse que fala de pena de morte, onde já se viu matar o outro, né? Não pode ser assim, né? Só que não foi esse o pensamento de Deus, mata, 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 não foi isso. Propósito, e nós vimos ali nessa lei, inclusive não era praticada só pelos judeus, ela já era praticada por muitos outros povos, era o seguinte: eu não vou matar ninguém, porque se eu matar, eu também mereço morrer. Eu não vou ferir ninguém, porque senão eu mereço ser ferido. Eu não vou roubar, né? Ou matar, ou tirar o boi do outro. Você vai ver lá nos 10 mandamentos, né? Não cobiçarás a mulher, o boi, a casa. Então, eu não vou roubar o boi do outro, porque eu vou perder o meu que eu tenho. Isso, numa pessoa inteligente, refrearia o mal. Só que o ser humano consegue, motivado, incentivado pelo diabo, inverter todas as coisas. Jesus, então, aqui na oração, muito mais do que uma oração, muito mais do que palavras para serem repetidas a todo e qualquer instante, o que Jesus está nessa oração do Pai Nosso é nos ensinando a ter um estilo de vida. Porque oração, meus irmãos, não é só as palavras que nós repetimos, mas a gente tem que praticar aquilo que nós oramos. E Jesus está ensinando, ao mesmo tempo em que você ora, você deve viver assim. E aí ele entra nesse ponto aqui: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. E percebe que Jesus está agora corrigindo a distorção que as pessoas fizeram? Ora, se nós não conseguimos frear a maldade, pensando, eu não vou fazer o mal para o outro porque eu vou sofrer o mesmo mal. Então, ele agora inverte. Eu vou perdoar o mal que o outro me fez, porque eu também serei perdoado. Se não pelos homens, eu serei perdoado por Deus. Só que ele vai colocar aqui, a gente para no amém, né? Porque teu é o poder e a glória para sempre, amém. Isso é uma frase ali, é chamada de doxologia, a gente para ali. Só que a oração, né, de Jesus, talvez, se for para ser repetida, na verdade, para ser meditada, porque antes ele vai dizer: olha, quando você for lá, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai em secreto, teu pai que vem em secreto vai te ouvir. Portanto, orareis assim. Você vê, ele está falando o seguinte: olha, entra na tua casa, medita na tua oração, pensa no que você está falando, para você praticar aquilo que você está orando e pedindo a Deus. A gente percebe isso aí. E aí ele então conclui e diz: olha, você deve, porque se você não perdoar, tampouco o Pai Celestial vai perdoar as suas ofensas. Nós temos a tendência de esquecer o mal que nós fazemos para as pessoas, e nós somos ávidos a lembrar do mal que as pessoas fizeram para nós. Mas toda vez que nós tivermos que nos confrontar com essas situações, a nossa perspectiva, e eu já vou entrar aqui no texto de Mateus, eu não esqueci dele não, de Mateus 18, quando eu entrar numa situação em que há a necessidade da disciplina, da confrontação, e não só uma disciplina eclesiástica, disciplina em que a igreja tem que aplicar, mas na relação entre as pessoas, eu preciso considerar, antes de reivindicar qualquer coisa, eu preciso considerar as minhas ações e as minhas ações diante de Deus. Quando Jesus usa aqui a palavra perdoa, né? No Mateus ainda 9, na oração de Jesus, que nós recitamos
agorinha mesmo, e em todo o Novo Testamento, a palavra perdão, essa palavra no grego, ela significa deixar ir. Esse é o significado dela. Você vai perceber que não tem nada de emocional nesse negócio aqui, de emocional no sentido de sentimento, né? Então o que ela significa? Deixar ir, enviar para outro lugar, mandar embora, dar alguma coisa para alguém. Todo o significado que nós vimos aqui são outros, mas aqui eles são meio que sinônimos, né? Mas todo esse significado, você percebe aqui, não expressa sentimento, mas expressa ação. Você está vendo aqui, são palavras, são verbos de ação. Deixar ir, enviar. Isso são decisões, são ações que independem da atitude do ofensor, daquele que precisa receber o perdão. Então, a gente já começa a entender que eu não tenho o direito, nas palavras de Jesus, de exigir do outro um pedido formal de perdão. É claro que a gente vai entender a atitude do ofensor, e se ele é um ofensor arrependido, quebrantado, contrito, piedoso, como nós costumamos dizer, talvez eu ache essa palavra mais bonita, de piedoso, no sentido, piedoso é santo, né? Ele vai ter essa atitude, como o Davi, que chega diante de Deus e ora ao Senhor, eu pequei contra o Senhor, né? O Salmo 51 e o 32 expressam muito bem o arrependimento e o quebrantamento de Davi. Claro que a pessoa tem que ter, mas o ofendido, ele não tem o direito de exigir ou de esperar essa atitude, porque o perdão é uma questão de decisão, ainda que esteja absolutamente ferido por causa disso. No sentido cristão, porque nós vemos não só os crentes que são capazes de perdoar nessas condições, nesses termos, mas no sentido cristão, no sentido bíblico, o perdão é não tomar vingança, não retribuir na mesma moeda, não negligenciar o ofensor, inclusive, caso ele precise. Muitas vezes a gente pensa nessa questão de perdão e a gente talvez até chega num ponto, entre aspas, relativamente fácil, né? No sentido de, olha, eu não tenho raiva, mas para mim acabou, morreu, não quero mais saber, não quero relacionamento, não quero nem mais ver, entendeu? Nem me fala nada, segue seu rumo para lá e eu seguirei o meu. Essa atitude de desprezo, ainda que talvez possa até ser compreensível, mas ela não é uma atitude cristã, não é uma atitude que a Bíblia nos recomenda. Porque se perdão está intimamente ligado com o amor, quando Jesus Cristo nos conta a parábola do bom samaritano, ele está falando nesses termos, porque alguém pergunta para ele, Jesus diz, você deve amar o seu próximo como a você mesmo. Ele diz, quem é o meu próximo? Alguém pergunta. Jesus então conta a parábola do samaritano, e para encurtar aqui a história, o samaritano era o inimigo mortal dos judeus daquela época. E aí ele conta, olha, quem agiu com bondade para com o sujeito que foi assaltado foi um samaritano. Do mesmo jeito que um samaritano odiava um judeu odiava um samaritano. É igual hoje, lá entre judeu e palestino. A relação deles naquela época era igual ou talvez pior. Mas Jesus então diz o seguinte, o que é amar o próximo? É fazer o bem para ele. O samaritano viu que era um judeu caído lá, e ele expressou o amor. Então Jesus conta isso. Ele poderia dizer, não fui eu que assaltei o cara, eu não tenho nada a ver com isso, então o problema é dele. Jesus coloca, a palavra de Deus coloca a questão de perdão nos mesmos termos, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Outra coisa que a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, é que perdão é necessário quando ocorre uma transgressão.
quando transgredimos a lei de Deus, por uma questão de justiça, nós merecemos a punição. Então, quando alguém nos ofende, quando alguém nos machuca, nós somos encorajados a perdoar, porque nós também somos ofensores, ofendemos a Deus. Vamos dar uma olhada então aqui em Mateus capítulo 18, versículo de 15. Peço a sua paciência para você acompanhar comigo, mas eu preciso ler todo o contexto que vai até o versículo 35. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se recusar a ouvi-los, dize à igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por intermédio de meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu aí estou no meio deles. Eu já falei outras vezes aqui a respeito desta passagem, e aqui Jesus Cristo está então ensinando a igreja como tratar pessoas que vão cometer falhas na igreja, vão cometer pecados na igreja. Jesus Cristo está dando isso aqui porque é absolutamente impossível que um crente não cometa nenhum tipo de pecado. E quando assim acontecer, veja que Jesus Cristo não diz qual tipo de pecado. Logo, qualquer pecado, seja uma coisinha muito, talvez, aparentemente banal, seja pecados morais gravíssimos, como um adultério, como um assassinato, um roubo qualificado, que são crimes hediondos, uma pedofilia, qualquer coisa que a gente considera como crime hediondo. Quando alguém comete qualquer um desses tipos de pecados, você que soube, qualquer crente, e não é apenas a liderança ou o pastor da igreja, qualquer um dos irmãos, principalmente se o pecado foi cometido contra você. Se você é o ofendido na história, você deve ir lá e conversar com a pessoa e pedir, se você é o ofensor, né, você deve ir lá e pedir o perdão. Mas se for um outro pecado que você não tenha sido nenhuma das partes aí, mas você deve exercer o seu dever de sacerdote no sentido daquele que prega o evangelho, né, o sacerdócio universal de todos os crentes, como vai nos dizer as doutrinas reformadas. Você deve ir lá e conversar com aquela pessoa. Se ela pedir perdão, está resolvida a situação ali. Porém, se ela não pedir perdão, ou se ela não se arrepender, ela não se mostrar piedosa, ela não reconhecer o erro, você deve levar mais 1 ou 2 pessoas. Para quê? Aí a ideia era a ideia lá do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, Deus havia dado à lei o seguinte: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta. A lei aqui é sobre assassinato. Alguém morreu, foi assassinado. Então tem-se um suspeito. As evidências apontam que foi aquela pessoa, mas só tem uma testemunha. Então não valia. Uma só não valia. Teria que ter no mínimo 2 ou 3, vamos colocar ali 3 pessoas, para testemunhar: olha, foi esse fulano aqui que cometeu esse assassinato. Aí então a pessoa poderia ser morta, né? A pena capital para um assassinato era essa. Então ele diz: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas,
tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única pessoa. Então, se alguém, seguindo esse princípio da lei de Deus, você conversa com aquela pessoa que cometeu com mais 2 ou 3 pessoas, mais 1 ou 2 pessoas, no mínimo. Ela se arrependeu, resolveu a situação. Ela não se arrependeu, aí sim traz o assunto para a igreja e a igreja resolve o problema. Se ainda assim a pessoa se mostrar impiedosa, não se converte, não se humilha, não reconhece, aí sim ela deve ser excluída, excomungada da igreja de Cristo, não é da igreja local, não é, olha, vai para outra igreja, não, ela pode até ir para outra igreja, mas o nome dela não está mais lá no livro da vida do Cordeiro. Os versículos finais, olha, porque tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, se uma pessoa não reconhece que é pecador e diante da igreja ela fala, eu não estou pecado não, eu não cometi erro nenhum não, vocês estão enganados, vocês estão me perseguindo, né? Esse imóvel não é meu, mas as evidências apontam que é sim. Então, olha, a igreja aqui está reunida e concordamos de que você está desligado da igreja de Cristo, não é da denominação, não é da igreja local. E assim vai continuar valendo até que de repente lá no mundão, tomando tapas e pontapés de Satanás, a pessoa se arrepende e reconcilia, aí pode voltar. Caso contrário, vai morrer na perdição e vai para o inferno. É por isso que Jesus Cristo diz, onde estiverem 2 ou 3, eu estou aí no meio. Você percebe que esse versículo não é versículo de culto. Irmãos, estamos 2 ou 3, então Jesus está aqui, vamos fazer um culto. Não, Jesus está com você mesmo se você estiver sozinho. Agora, esse contexto do versículo é Jesus está dizendo, se vocês desligarem uma pessoa que se recusa a reconhecer o pecado, eu assino embaixo junto com vocês. Olha a seriedade que Jesus está dando. Os discípulos entenderam essa história toda e de repente eles ficaram, puxa, que poder agora nós temos, né? Pedro então, puxa vida, a gente agora pode colocar a gente no céu ou tirar a gente do céu. Olha que poder que a igreja tem. Aí ele então, versículo 21, se aproxima de Jesus e pergunta, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Pelo costume deles aqui, irmãos, você lembra? 2 ou 3 testemunhas, né? O costume deles, olha, até 3 vezes a gente perdoa. Esse era o costume, o pensamento do judeu daquela época. Mas depois de 3 vezes, acabou. Na 4ª vez, acabou, não tem mais chance. Porque Pedro perguntou isso, né? Mas peraí, vamos dizer que tem alguém lá que sempre peca o mesmo pecado. Só eu sei. Ele cometeu o pecado esse mês, eu vou lá, me perdoa, tá, puxa vida. Mês que vem, me perdoa, tá. E aí, né? Olha, aqui ele chega para Jesus, ele não fala aqui, né? Mas o contexto que a gente conhece do comportamento da época é assim: olha, nós aqui, Jesus, praticamos desde Moisés o seguinte: se uma pessoa cometeu o mesmo erro 3 vezes, a gente passa o cerol nele, morreu, acabou. Mas agora eu entendi, eu lembro lá de Mateus 6, então conosco é diferente. Eu lembro quando o Senhor falou o seguinte: olha, se a vossa justiça não exceder a justiça do fariseu, vocês não têm parte comigo, a justiça de vocês tem que exceder. Aí Pedro raciocinou, se o judeu, o fariseu perdoa 3 vezes, se a gente perdoar 6 vezes, 100%, a nossa justiça foi o dobro. Mas eu vou surpreender Jesus, eu vou dizer 7, eu vou acrescentar mais uma. Eu não posso dizer que Pedro tenha feito isso com toda certeza, mas vamos dizer, Pedro, né, chegou ali, agora eu vou abafar, agora que eu vou ser, né? Então Jesus,
7 vezes. Jesus responde no versículo 22, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. De repente uma tradução aí deve estar 77. É que a tradução do grego, do hebraico, ela permite dizer tanto 7 quanto 77. Mas enfim, 70 vezes 7. A ideia aqui, irmão, isso é uma hipérbole, né? Isso aqui é uma força de expressão. Não é para fazer a conta, 70 vezes 7, 490, então, beleza, 490. Não é isso. Em Gênesis 4, 23 e 24, e provavelmente Pedro pode ter se lembrado disso, porque eles conheciam as Escrituras, diz assim, Gênesis 4, 23 e 24, disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras, eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Uma tradução vai dizer, pisou no meu pé. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Lameque se gabava de ser o sujeito mais vingador, um justiceiro, um milícia. Ninguém era mais poderoso do que ele. Ele se ufanava da sua impiedade e da sua incapacidade de perdoar. Não mexe comigo não, porque comigo não tem, tomou, levou. E ele estava se gabando desse negócio. Jesus Cristo aqui está desfazendo todo esse conceito também e diz, olha, isso na igreja jamais deve acontecer. Ou seja, esta palavra de Jesus Cristo resumindo, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Todas as vezes que ela pedir perdão. Não tem limite. 2.000 vezes. E assim deve ser. Nós não podemos limitar o pedir perdão ou não, ou perdoar ou não perdoar. Mas os outros 3.898 vezes foi tudo falsidade, era tudo... mas converteu hoje. Na trilionésima, 900ª, 99ª vez. Foi agora que houve a conversão real. Foi agora que houve a conversão verdadeira. Eu não tenho como saber isso. O mandamento do Senhor, a orientação do Senhor é que o perdão tem que ser praticado todas as vezes que alguém busca o perdão. E ele então vai contar uma parábola aqui. Por isso o reino dos céus é semelhante, ou é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos, exigir contas. Lembra aquele negócio da dívida, do sujeito que devia dinheiro, e aí ele vai lá, olha, você me deve tanto, paga aí, acabou o dinheiro, então você vai trabalhar como escravo para mim por tantos anos, quantos forem o valor da sua dívida. É isso aqui que o texto está dizendo. Tendo começado a tomá-la, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, a grosso modo, 27 anos de trabalho de segunda a segunda. É o que uma pessoa tinha que trabalhar nesses dias aqui para pagar essa dívida. 10.000 talentos. 27 anos de trabalho ininterrupto. Mas não tendo ele como pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha e pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo, Senhor, tem paciência comigo que tudo lhe pagarei. Ele pediu clemência. O senhor daquele servo, porque como vimos aqui, a mulher dele, os filhos dele, ia vender tudo e ainda não dava para pagar. A mulher ia ser escrava até morrer, os filhos iam ser escravos até morrer e ele também. Versículo 27, o senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos. Ou seja, ele era um intermediário, como se a gente fosse comparar a grosso modo, tem lá o dono da empresa multinacional, o cara é um gerente, e tem um outro lá que é o peão de obra, lá do chão de fábrica. Então, o gerente
devia aí, né, os 10.000 talentos, o equivalente a 27 anos de trabalho. Isso por baixo, talvez, fazendo as devidas correções monetárias, talvez dava até mais do que isso hoje. Versículo 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, o equivalente a menos de 4 meses de trabalho. Deu para você perceber a proporção, a diferença das dívidas daquelas duas pessoas? E, segurando-o, o sufocava, dizendo: pague o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, desculpe, aqui o versículo 30 ainda, né? Então, ou seja, ele foi preso, e enquanto um dos seus familiares não pagasse a dívida dele, o cara ia ficar preso, né? Você percebe que a dívida desse aqui era muito menor, né? Versículo 31, vendo, pois, os conservos, os outros colegas, né, o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Ou seja, é uma outra expressão, fazendo aqui bem uma aplicação, aqui já fazendo uma alegoria aqui para nós, ou seja, foi para o inferno eternamente, porque como é que o cara preso vai conseguir pagar uma dívida se ele precisa trabalhar para poder pagar a dívida? Você percebe então aqui, Jesus está falando para nós, se você não perdoar o seu irmão, se você não perdoar aquele que ofendeu você, você vai para o inferno. Nós já vimos antes, perdão não tem a ver com sentimentos, com as dores, muitas vezes até com as mágoas, mas é uma atitude que devemos ter para com as outras pessoas. Você via aqui a questão, versículo 34, versículo 35, assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão. E de coração aqui é a mente. Coração na Bíblia não tem a ver, talvez raros casos, mas não é esse, com negócio de sentimento. Hoje para nós, né, sentimento é coração, né? Todo mundo faz um coraçãozinho agora, né? Jogador de futebol então faz isso, meu amor e tal. E a gente associa a coração com sentimento, mas o coração aqui é o que a gente chama hoje de núcleo, né? A gente fala, o coração do carro é o motor do carro, é o que dá potência, é o núcleo, a parte importante no sentido de razão. Aqui razão, é entendimento, é decisão. Eu decido perdoar aquele que me ofendeu. Meus irmãos, perdão então está, como eu disse, intimamente ligado ao amor. Não o amor paixão, não o amor sentimento, não o amor eu gosto de você, né? Não o amor nesse nível aí, mas refere-se a esse amor ágape, amor sacrificial, amor sofredor. É o amor de Coríntios 13, de 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo suporta. Suporta no sentido de tolerar, mas não de tolerar aquela tolerância indiferente, aquela tolerância, né, você ali, eu aqui, mas tolerar no sentido, às vezes, até de ter paciência. A ideia de tolerância aqui, principalmente, você já viu as nossas crianças, os nossos filhos, um bebê ou talvez uma criança um pouquinho maior, em que, sei lá, incomoda no sentido de fazer algo que principalmente ela não tem habilidade, não tem inteligência para fazer, e insiste em querer fazer uma coisa errada,
né, uma das principais, eu gostaria de estudar psicologia para entender por que enfiar o dedo no botão da tomada, no negocinho da tomada. Você já viu como criança é ávida por fazer esse negócio, mas o que dá na cabeça dela? Mas a gente tem que, né, essa tolerância é essa paciência, é esse cuidado, é estar ali sempre de novo, e de novo, e de novo. É o suporte nesse sentido, né? O suportar nesse sentido. Mas, e também, principalmente o suporte no sentido de servir ali de sustentação, como as vigas de uma construção sustentam o telhado dessa construção. O perdão, tudo suportar, o amor, tudo suportar, é servir de suporte para que essa pessoa continue nos caminhos do Senhor, para que ela continue servindo a Cristo, para que ela não receba uma sobrecarga maior e tenha que passar por um processo de excomunhão. É fazer o que Jesus Cristo fez por nós. Quem perdoa torna-se um pequeno Cristo, porque não foi isso que Jesus Cristo disse para a mulher, aquela mulher adúltera, né? Eu te perdoo. Sim, ele disse, vai, não peques mais, mas ele disse, eu te perdoo. Quando Jesus Cristo ali na cruz diz, Pai, perdoa-lhes, não lhes imputes esse pecado, não acredite na conta deles, acredita na minha. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Então, quando nós tomamos a decisão, você percebe, isso é questão de decisão, não é questão de sentimento. A gente sabe que Jesus estava profundamente triste poucos momentos antes de sua morte, a ponto de o suor dele, a gente diz aí, né, se tornar em gotas de sangue. É claro que, dependendo da ofensa, é terrível, mas a atitude do crente é aquele que de fato e de verdade perdoa, deixa ir, no sentido de liberar, no sentido de deixar a pessoa livre, não ficar ali, olha, eu te perdoei, mas a toda você lembra que você fez? Olha, mas não, é liberar, deixa aí, sabe, abre a gaiola e deixa o pássaro livre, essa ideia de exercer o perdão. Jesus fez isso ali na cruz. Você pode pesquisar, meus irmãos. O que eu vou dizer aqui, talvez só quem experimenta é que sabe exatamente o que é. Mas o perdão, ele não beneficia mais o perdoado do que o perdoador. Todas as pessoas que eu conheço que exerceram perdão, conheço muitas pessoas, já me relacionei com muitas delas que exerceram perdão. É impressionante a saúde emocional, a saúde mental da pessoa que perdoou. É impressionante. Eu convivi, foi um mentor para mim, um pastor, ele se chamava José Silva, pastor. Eu me lembro que eu morava lá em Minas, lá em Barbacena, e chegou um determinado momento que eu sentia que queria aprender mais da Bíblia. Eu estava numa igreja muito... parte de estudo bíblico não era, e eu queria mais, mas não tinha de onde tirar aquele negócio. E ele morava no Rio de Janeiro, e um dia ele chegou lá, mais ou menos uma vez por mês, ia lá e tal, enfim, a história é longa, mas ele me trouxe várias apostilas do seminário que ele fez, do curso que ele fez de teologia. Ele trouxe todas as apostilas para mim. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Aquilo eu li todas, estudei e tal, e falei, puxa, finalmente é verdade, né? Tem mais coisas além de só isso que eu tenho aprendido aqui. Quem gosta sabe do que eu estou falando. Uma bênção, uma pessoa que me ajudou muito, e enfim, uma bênção. Mas esse homem, ele cometeu um adultério. Ele era o pastor da igreja.
Ele era co-pastor da igreja. Nessa época eu não estava no Rio, depois eu fui para o Rio de Janeiro e me tornei, fiquei como membro lá, porque eu fui para missões e tal, enfim, como eu disse, a história é um pouco longa. E nessa questão, ele tinha esposa e 2 filhas pequenas, se eu não me falha a memória, uma de 4, a outra devia ter uns 6, 7 anos, não mais que isso. Eu lembro que uma delas se chamava Keila. Ele então teve isso, foi doloroso e ele resolveu se mudar. Ele não quis continuar na igreja, achou que não era o momento. A igreja abençoou, abraçou a esposa, cuidou da esposa. Ele ficou mais ou menos 1 ano fora, quase 1 ano, e vivendo em outra cidade. Então ele escreve uma carta para a igreja, ele pedindo perdão para a igreja. Na verdade ele já tinha entrado em contato com a esposa, pediu perdão para a esposa o lhe perdoou, e ele retorna para casa, retorna para a esposa, retorna para a igreja o recebe. Só que ele voltou com AIDS. Isso nos anos 90, a AIDS era ainda um bicho papão. Quer dizer, hoje continua sendo, mas a juventude não está dando muita trela para isso. A esposa pegou a AIDS dele. Mas a igreja o perdoou. A esposa perdoou. E era impressionante ver aquela mulher. A saúde emocional dela. E eu cheguei a visitá-la no hospital. Ele morreu um tempo antes. Eu cheguei a visitá-la no hospital, ela já ali nos seus últimos dias. Eu lembro que naquele dia eu falei, Deus, por que eu não tenho poder para orar? Por que não funciona esse negócio de orar agora e curar? Porque eu vi tanto esse negócio de milagre na Bíblia. Eu queria orar por ela, mas ela não queria. Não porque ela queria cometer um suicídio, mas ela estava absolutamente em paz e segura. É algo, meus irmãos, que nós não conseguimos. Eu não consigo fazer você sentir o que eu senti e principalmente o que aquela mulher passou para nós, porque ela perdoou. É uma coisa absurda. Eu não conheci, mas ouvi falar. Há um tempo atrás, alguns anos, um bandido entrou, naquela época em que bandidos entravam nos bancos e assaltavam o banco com uma arma. Não tinha aquelas portas giratórias, não tinha aquela coisa toda. Se não me engano, aqui, é no ABC, não sei qual cidade, Santo André, São Caetano, mas foi no ABC. Um bandido entrou e na fila do banco, então entraram os bandidos ali e tal, todo mundo deita no chão e uma mulher, ela estava grávida. Se eu não me engano, ela estava grávida. Ela tinha um bebê, uma menina, um bebezinho, bebê mesmo, ao Noah assim talvez. E ela ali segurando, e o bebê com aquela agitação começou a chorar e chorar, aquele choro. E o bandido, manda calar. A mulher, aí o menino não calou, ele deu um tiro. E eu não me lembro agora se é criança, mas a mulher morreu. Sei que a mulher morreu. O marido dessa mulher era membro de uma igreja batista ali, então de uma dessas cidades. O bandido foi preso. Ele foi até a cadeia. Ele perdoou o bandido. Ele pregou para o bandido. E o bandido se converteu. E o bandido que conta esse testemunho, ele foi salvo por causa do perdão daquele homem ali que o perdoou. Meus irmãos, quem se beneficia do perdão é aquele que perdoa. Sentimento como mágoa, ira, depressão e às vezes doenças que a gente na ciência chama psicossomática, por causa da depressão acaba aparecendo enfermidades no corpo. Quem perdoa não sofre dessas coisas. Ao contrário, o ofendido que perdoa tem paz interior. E principalmente convive bem na presença do Senhor.
e tem essa absoluta certeza de que está cumprindo o que Jesus Cristo disse que nós deveríamos fazer. Perdoar, irmãos, não depende do tamanho da ofensa. Eu dei 2 testemunhos para você aqui, um que eu vivi com ele. Eu poderia citar tantos outros mais, mas a nossa hora já está chegando ao final. Não é fácil, contudo, é absolutamente possível, porque Deus, que é o nosso exemplo máximo de perdoador, é isso que Ele tem feito por nós todos os dias. É isso que Deus tem feito, é isso que Jesus Cristo tem feito por nós todos os dias. Que Deus possa abençoar nossas vidas, meus irmãos. E eu quero dizer aqui, se você tem algum motivo de queixa contra alguém, perdoa. E você que vai ser o maior beneficiado disso. Oremos.